GEPANcast, o podcast do servidor público. Olá, sejam muito bem-vindos ao GEPANcast, o podcast do servidor público. Meu nome é Gisele Moreno e estou aqui como anfitriã para debater um pouco mais e entender a questão da gestão de riscos em licitações e contratos. Esse assunto impacta diretamente a qualidade dos serviços prestados à sociedade e a segurança jurídica das gestões municipais e também estaduais. Nós vamos falar sobre a importância de identificar, avaliar e monitorar riscos em cada etapa dos processos da contratação, desde o planejamento até o contrato em vigor. E para entendermos um pouco mais, nós contamos com a presença do Dr. Leonardo Vieira de Souza. Ele é advogado, é consultor jurídico da GEPAN, é professor e instrutor dos nossos cursos e treinamentos, ele tem especialização em Direito Constitucional, Administrativo e Direito Público. Seja muito bem-vindo, Leonardo, é um prazer estar com você no dia de hoje para conversar sobre um assunto tão importante. Olá, Gisele. Olá a todos que acompanham a GEPAN em suas redes sociais. O prazer é todo nosso de sempre estar fazendo a parceria e participando com a GEPAN em todos os ciclos e os movimentos de capacitação que a GEPAN proporciona, e esse é mais um desses espaços que nós temos a satisfação de compartilhar com vocês e com todo mundo que acompanha o conteúdo que é diariamente publicado, trabalhado e muito bem preparado pela GEPAN para vocês. Então, sem mais delongas, vamos conversar sobre o assunto, sobre a gestão de riscos em licitações, e eu queria saber se o Dr. Leonardo poderia nos explicar de forma breve o que é a gestão de riscos nas licitações, nos contratos, e por que ela é tão relevante para a administração pública. Para a gente começar a entender o conceito e toda a construção que envolve análise de riscos e gestão de riscos, a gente precisa entender que, antes de tudo, a gestão de riscos, ela parte do planejamento. Ela parte de uma ideia de você prever, planejar e, eventualmente, encarar os riscos se eles vierem a acontecer. Porque a licitação, por si só, já é um risco e sempre foi. A gente sempre teve dificuldades em muitos processos licitatórios, isso é prática, isso é rotina, isso é fato, com recurso, com impugnação, com eventualmente um item mal descrito que tem que anular toda a licitação e começar novamente o processo, com paralisações na órbita contratual, pedidos de reequilíbrio. Então, desde o processo de planejamento da licitação até a consumação de um contrato, a gente convive com riscos o tempo todo, porque a licitação não é diferente da vida, a gente vive com riscos o tempo todo, como aqui agora nós estamos gravando o podcast e corre o risco de ter paralisações, da internet eventualmente oscilar, corre o risco de ter um barulho externo, mas é lógico que eu já fiz a minha análise de riscos e já me programei para tomar determinadas ações a depender das ocorrências que nós vamos enfrentar aqui. Então, para a gente compreender o universo da análise e da gestão de riscos, é um universo que propõe que a administração pública moderna, munida de condições técnicas e de um planejamento robusto, sempre veja, e aí afunilando para o processo licitatório, quais são os possíveis riscos que podem recair sobre um processo licitatório ou um contrato, nesses dois universos, qual o grau desses riscos, a possibilidade deles eventualmente ocorrer, catalogando, então, identificando qual o poderio desses riscos e quais as ações que a gente pode tomar em caso esses riscos venham realmente a ocorrer, quais são as ações que a administração pode tomar até mesmo previamente para remediar esses riscos deles realmente serem mitigados e não acontecerem. Então, de maneira geral, o universo da gestão de riscos, ela pressupõe que a administração, com todo o seu ímpeto de planejamento, anteveja, programe e se prepare para todas as ocorrências e as oscilações que podem acontecer dentro do universo licitatório e do universo contratual. Isso é muito amplo, isso deixa a gente realmente com a pulga atrás da orelha, especialmente a gente que trabalha com municípios e com órgãos de menor escalão, porque fazer gestão de riscos em órgãos menores pressupõe burocracia
e um conhecimento técnico que às vezes nós achamos que não temos, mas nós conseguimos propor riscos e propor ações de controle de riscos em menor escala, assim como os órgãos que têm equipes específicas para isso conseguem fazer. E é isso que a gente quer desmistificar aqui hoje, tratando do tema de maneira aberta e também com capacitações continuadas aí. Então, é um planejamento, né? É planejar etapas, fases, é prever, antever o que pode ocorrer no decorrer de um procedimento licitatório. E quanto aos mapas e matrizes de riscos, como que eles podem ser implementados? Tecnicamente falando, assim, quando a gente avança para essas peças, que são peças dentro do universo de gestão de riscos. Quando a gente fala do antigo processo de licitação, por exemplo, a gente fala de um processo que não tinha muita instrução na fase interna, na fase preparatória, e que a gente vivia muito à mercê do o que irá acontecer. Como dizem por aí, a gente não queimava velas, né? Então você tinha a ordem do processo licitatório, você fazia o que você podia, a instrução ela era muito básica, você não tinha muito detalhamento, e quando chegava na licitação, que você se deparava com surpresas, com eventualidades, com situações atípicas, e aí você tinha que lidar no improviso com cada situação que você ia lidar. Tá? Esse é o cenário que a gente vivia pela Lei 8666. Com a nova Lei de Licitações, ela já traz uma carga maior de planejamento. Então, ela prevê regras para que a alta administração, ou seja, o responsável pelos órgãos que vão fazer licitação, articulem estratégias de planejamento, de organização, para que o processo licitatório seja empírico, melhor construído e mais racional. Então, quando a gente está falando da gestão de risco nesse contexto, a gente vai ter várias peças que possibilitam essa gestão de riscos adequada. Você mencionou aí agora mapa de riscos e matriz de riscos. Qual que é a diferença dessas peças? O mapa de riscos, ele é a peça genérica que vai fazer o levantamento, vai fazer o diagnóstico e catalogar os riscos que eventualmente podem acontecer, tanto no processo de licitação, quanto no processo de execução contratual. A gente pode ter até mapa de risco para outras atividades públicas. Controladoria normalmente faz esses mapeamentos, né? Mas o ideal é que o departamento de licitação, já na etapa interna, possua um mapa de riscos para nortear quais riscos que ele pode incorrer a cada licitação que será aberta, tá? Quando a gente fala da matriz de riscos, a gente está falando de uma cláusula contratual. Então, ela não é essa peça de diagnóstico, de levantamento, como um mapa de riscos. Ela é uma cláusula do contrato, ou seja, específica para aquele processo, para aquela contratação, que materializa os riscos e divide as obrigações. Então, nós temos um mapa de riscos que é diagnóstico, planejamento, levantamento, ele faz todo esse processo de investigação. E quando você vai fazer a contratação lá de um software específico ou de a prestação do serviço de limpeza, no seu processo, nos seus documentos dessa licitação específica, você tem que ter lá uma cláusula no contrato que é a matriz de riscos, que vai distribuir os riscos para a administração, os riscos para o particular, ela que vai materializar aqueles riscos gerais da matriz de risco naquele objeto especificamente. Então, são peças que trabalham nesse universo de gestão de riscos, mas de maneiras e de dimensões diferenciadas. Entendi. Então, ali nós temos que o mapa é uma coisa mais geral, é um panorama, né, geral dos riscos, e a matriz é algo mais específico e detalhado de cada contrato, né, de cada. E aí eu queria entrar um pouco mais profundo aqui, e eu queria saber se você poderia traçar algum paralelo, dizer para nós aqui, eh, sabendo, né, que os riscos eles variam conforme cada fase do processo. Planejamento, execução, gestão contratual. Você pode, então, nos dizer quais os principais riscos de cada etapa? Claro, isso é interessante para a gente começar a trazer uma ideia de aplicação prática, né, de todos esses conceitos que nós estamos falando aqui. Se a gente pensa no processo hoje de licitação, lá no artigo 18 vai ter um detalhamento muito grande da etapa interna.
Então, hoje, diferente, como a gente já tratou, diferente da antiga lei, você tem um detalhamento e um volume de peças na fase interna da licitação muito maior, para você fortalecer as ações que você está tomando, motivar, formalizar essas ações que serão tomadas no processo de licitatório e que vão ensejar no seu contrato futuramente. Quando a gente fala da etapa interna, existem muitos momentos que são críticos. Existem muitas atividades que vão respingar no futuro processo de licitação e no futuro contrato que será gerado também. Então, uma contratação que na etapa de preparação, na fase interna, ela é mal estruturada, ela cria uma reação em cadeia que você faz péssimas contratações, porque isso é muito conectado uma coisa na outra. E aí um exemplo, por exemplo, de um risco muito grande na etapa preparatória do processo licitatório é a pesquisa de preços. Então, quando a gente faz pesquisa de preços, que já é muito dificultoso por si só, obter 3 cotações, que sempre foi utilizado, até tempos atrás, aí, pela antiga lei, como regra, já era complexo, dependia-se muito de fornecedor para poder entregar esses preços para você. E se você faz esse dimensionamento da pesquisa de preços de maneira equivocada, você acaba exigindo qualificação econômico-financeira acima do que era esperado, você acaba exigindo um valor estimado acima, muitas vezes, do que seria necessário para contratar. Então, pode ser que você faça contratações em sobrepreço, ou você estima um valor muito abaixo, muitas vezes, se você faz uma pesquisa equivocada, e aí não atrai nenhum interessado, a sua licitação se dá por deserta. Então, você tem que refazer a licitação. Então, por exemplo, a pesquisa de preços, ela pode desencadear uma série de erros e equívocos que vão prejudicar todo o seu processo. Então, esse é um tipo de risco que nós temos na etapa preparatória do processo licitatório. E é um tipo de risco que, se você tem um mapa de riscos que cuida especificamente desse risco que nós falamos, lá você vai ter as medidas que vão mitigar esse risco. E aí eu trago um exemplo. Hoje, com a orientação do TCU, dos tribunais de contas estaduais também, inclusive o Estado de São Paulo, ele orienta isso. Quando você vai fazer pesquisa de preços, o ideal não é se basear somente em cotação com 3 fornecedores. Temos até um julgado do TCU, em 2025, muito recente, que fala isso. Por quê? Porque na ideia dos órgãos, você precisa construir o que se tem denominado cesta de preços, que é misturar fontes diferentes. Imagina lá que você pega cotação com 3 fornecedores. Essa seria uma possível fonte. Está lá prevista no artigo 23 da Lei de Licitações, é possível. Só que o que os tribunais orientam é que pegue as 3 cotações, faça pesquisas na internet, busque em painéis de preços. Por quê? Porque aí você mistura todas essas fontes para obter um preço estimado razoável. Então, até porque na administração pública sempre é mais complicado ter uma cotação de preços, né? Muitas pessoas superfaturam, né? Acaba dificultando o real valor de determinados produtos ou serviços. Então, tem todo um processo, né, que envolve tudo isso. E aí tem um equilíbrio, né? Como você disse, se com cotações normalmente você já obtém preços superfaturados acima do que realmente seria estimado, porque o fornecedor, quando ele dá cotação, verdade seja dita, ele sempre pensa que ele vai querer ter uma margem para dar lance no momento da licitação. E aí, quando o órgão público, por exemplo, busca de outras fontes, compras de outros órgãos, é uma outra fonte. O município vizinho licitou algo parecido, eu vou pegar o preço que ele contratou para compor a minha pesquisa de preço. Só que, veja, se eu utilizo só essa fonte, eu estou pegando um preço finalístico do município vizinho. Então, pode ser que eu abra a minha licitação com preço muito abaixo, ninguém queira vir disputar. Então, agora, se você mescla esse preço que está abaixo com o preço das cotações que normalmente é um pouco acima, você consegue alcançar a média da pesquisa de preço. Né? Alcançar ou minimamente chegar próximo do que o mercado cobra daquilo. Então, é por isso que o tribunal costuma orientar essa ideia de cesta de preços. Então, hoje, por exemplo, os mapas de riscos dos órgãos que já possuem essa estrutura pronta, eles já preveem que, olha, quanto aos riscos de uma pesquisa de preço mal dimensionada, existem aqui ferramentas de mitigação. Conduzir a pesquisa com a ideia de cesta de preços, mesclar as fontes. Então, isso é um exemplo prático que a gente consegue trazer aqui de aplicação da gestão de riscos na fase interna da licitação. Mas a gente pode falar de outros.
no processo licitatório, por exemplo. Nunca acontece, tá, pessoal? Acontece em outros locais, mas no Brasil não, de você ter um edital lançado que não pode ser paralisado, né? Isso não está na lei, isso não está em lugar nenhum. Mas existem editais que não podem ser paralisados por nada, porque o contrato vai vencer e o edital precisa bater com o contrato, senão a administração vai ficar um lapso aí sem contrato. Isso não acontece, tá? É só um exemplo. Nesses casos acontece de vir um recurso ou uma reclamação junto ao tribunal, o seu edital paralisou. E aí, o que eu vou fazer diante de uma situação dessa, em que eu não poderia paralisar? Normalmente porque alguém enrolou demais o processo e o processo saiu atrasado, então eu preciso dessa contratação para ontem. Quando você tem um mapa de riscos, ele consegue antever também essas ocasionalidades e já propor soluções caso elas aconteçam. Então, com o mapa de riscos, você, na verdade, sempre terá um reforço ali, um respaldo para onde correr quando essas situações acontecerem. Isso não seria surpresa para você. Você já teria um mapeamento dessas possíveis ocorrências e como reagir diante delas, tá? Então, o mapa de riscos, ele te permite antecipar as situações e se preparar para elas. Então, nada seria novo. Quando a gente fala da execução contratual, isso é ainda mais forte. Porque quando a gente fala de gestão de contratos, você tem ali reequilíbrio, você tem ali paralisação de contrato, são ocorrências que acontecem com frequência. E para enfrentar essas ocorrências, você pode ter o auxílio do mapa de riscos, que pode distribuir de maneira geral e, posteriormente, a matriz de risco pode vir consolidando em cada objeto quando que vai ter reequilíbrio, quando que é a responsabilidade da administração, quando que é a responsabilidade do particular, de modo que você cuidar desses problemas seja mais fácil, mais ágil. Você tem ali o respaldo do documento que já estabeleceu previamente como seria a responsabilidade de cada um. Ok. Nós sabemos que a lei de licitações, a nova lei, já não é mais tão nova, né? Já vamos aí completar o quinto ano dela, mas muitas pessoas ainda estão no processo de adaptação, de entendimento, de colocar realmente em prática, né? E me diga o seguinte, qual a sua orientação em relação aos servidores públicos? Como que eles podem implementar uma gestão mais segura? O que você orienta para que a pessoa, gestor ali, servidor, que está assistindo o nosso programa de hoje, como que ela pode se preparar e ter a segurança de uma gestão realmente eficiente? Bom, acho que o primeiro passo é se inscrever no curso que a GEPAN vai Olha, disponibilizar já aí. deu um spoiler aqui do nosso final, É, mas é sobre, realmente isso. sobre gestão de riscos, que vai ser uma capacitação no modelo daquelas que a GEPAN já tem dado, que foge um pouco, como a Gisele já disse, a lei não é tão nova, então, se antes nós tínhamos cursos que tratavam do conceitual, do introdutório, esses cursos ainda existem hoje, nós ainda temos essa opção, mas nós partimos também para uma parte mais prática, uma parte um pouco mais oficinas, e esse curso ele vem justamente nessa linha. Então, esse é o primeiro ponto que nós temos que focar, que é o treinamento, que é você buscar conhecer essas ferramentas que estão disponíveis aí. E é lógico que tudo, num primeiro momento, parece muito complexo, tudo parece muito dificultoso, mas se você participa de uma capacitação que te fornece materiais prévios, estrutura e uma linha para você seguir suas rotinas futuramente, isso já é um baita caminho andado, né? O que nós temos que pensar, então, é que o primordial para quem quer começar a fazer gestão de riscos, que já deveria fazer, porque o artigo 18 fala para nós que na etapa preparatória você tem que antever os riscos daquela contratação. Você precisa criar padrões, você precisa criar documentos e regras para você seguir em todos os processos. Então, tudo que é muito complexo, se você padroniza e se você cria meios de agir, você começa a criar rotina e isso começa a entrar ali dentro do que é costumeiro, daquilo que você consegue fazer com recorrência. Então, o ideal agora é realmente estudar e criar mecanismos para você aplicar isso de maneira mais prática dentro da sua realidade, dentro das suas condições de contratação.
Professor, e é importante integrar também outros setores, né? Não só o pessoal da licitação, mas também o jurídico, o controle interno, porque são etapas desse processo. Não é simplesmente jogar no setor de licitações e dizer resolvam. Quando o ideal é que todos estejam em consonância, né? Caminhando juntos e trabalhando para fortalecer as rotinas, porque é difícil. No começo sempre vai ser difícil, né? A sua orientação é para que outros setores também participem desse treinamento, então. Perfeito, perfeito. Aliás, todos os setores participem desse treinamento. E aí eu explico o porquê, né? A gente está falando de gestão de riscos, mas pensa que isso que eu vou falar agora se aplica à gestão de riscos, se aplica à ETP e se aplica a termo de referência. A licitação ela não é construída pelo departamento de licitação única e exclusivamente. O que eu sempre digo, todas as capacitações que a gente faz, toda vez que a gente tem a oportunidade de botar no papel ou de falar, é que na administração pública a gente precisa de interlocução. Isso é primordial, principalmente quando a gente fala de licitação. Ah, mas na administração não dá para fazer muita coisa. A gente consegue fazer muita coisa se você conseguir motivar as coisas que você pretende fazer. E aí, quando um setor requisitante ele é responsável por fazer o ETP, por dar o início à demanda, ele que vai saber riscos específicos daquele objeto. Então, quando a gente fala do universo da gestão de riscos, o setor requisitante ele tem um papel crucial em poder diagnosticar e levantar esses riscos, principalmente da etapa contratual. Então, ele pode dar o início a esse processo. Esse processo pode ser enriquecido, como a Gisele disse, pelo departamento de licitação, porque é o departamento de licitação que tem a técnica necessária para identificar o processo de licitação em si e os riscos que podem acontecer nesse processo. Então, aí, só desse pequeno processamento, setor requisitante, departamento de licitações, nós temos aí várias ocorrências e vários compartilhamentos aí de informações que podem ajudar a enriquecer o processo e blindar esse processo de todos os riscos que ele está sujeito. Porque, no final das contas, a contratação será para a administração. Então, todos estão no mesmo barco e por isso que é aconselhado que todos venham remar conosco na oficina que nós vamos fazer aí. Eu vejo assim que o o modelo tende a ser mais difícil, mais complicado, exige um pouco mais. Então, se você não tem muitas habilidades ainda específicas para isso, o professor Leonardo, ele é um estudioso da área, ele vem desenvolvendo tarefas, estudos específicos em licitações, em contratos, e tem modelos, tem roteiros, e ele vai trazer essa oficina realmente para auxiliá-los. Até porque a troca é extremamente essencial, né? Às vezes, um risco em um determinado município não foi levantado, mas em outro, olha só como foi importante esse momento de desenvolvimento de ideias, de debates, de apresentação de dificuldades realmente. Então, por isso, eu gostaria de convidar a todos vocês que nos assistem para que no dia 18/9 estejam junto da gente aqui na nossa escola de governo, com o professor Leonardo, onde vamos tratar sobre uma oficina de gestão de riscos em licitações e contratos. Essa oficina será online, nós teremos 6 horas de treinamento. Vocês podem, então, participar de toda a aula expositiva e também tirar dúvidas. Então, o professor ele tem os canais de contato abertos, né? No decorrer da exposição, nós temos o chat, onde há a possibilidade de enviar perguntas, interações, dificuldades, e depois também há a possibilidade de interagir com o professor por 20 dias dentro do grupo do WhatsApp, tá? Então, essa oficina ela vai capacitar todos os profissionais da administração, vai trazer uma parte em relação a conceito, metodologias, também ferramentas
para gestão de risco e também vai incluir uma parte mais prática, por ser uma oficina, em relação a mapas e matrizes, tudo relacionado a 14.133. Então, se você é gestor, está nos assistindo, se você servidor está aqui, já façam a sua inscrição ou determinem que suas equipes participem, façam parte desse treinamento, porque a gestão dos recursos públicos deve ser extremamente eficiente, tem que ter responsabilidade, porque são recursos coletivos e visam o bem-estar de todos da sociedade. Então, uma licitação que atingiu um objetivo comum, que atingiu o melhor preço, trouxe o melhor produto, né? Ela também está diretamente ligada ao bem-estar do coletivo, tá certo? A contratação, ela depende, então, de planejamento, de métodos, atenção aos riscos, e as ferramentas que o professor vai apresentar, como o mapa e a matriz, elas são extremamente importantes no desenvolvimento de tudo isso. Professor, eu gostaria, então, de agradecer por compartilhar. Se você quiser fazer uma consideração final, convidar o pessoal, fique à vontade. De trazer ideias, Zé, você já adiantou também, que, assim, toda a capacitação da GEPAN, né, pessoal, ela vem com uma carga prática muito forte, porque a GEPAN atua, e eu costumo dizer isso em toda a capacitação que a gente faz também, quem já fez capacitação comigo sabe disso, que a GEPAN, ela atua não só com a solução, mas essencialmente a GEPAN atua no problema. Porque são as demandas sem solução que normalmente chegam até a GEPAN para a gente lidar e achar soluções. E aí nada melhor do que a gente falar de gestão de riscos, como a gente vai falar, com a carga de riscos e de problemas que nós já temos no dia a dia. Então, como a Gisele trouxe também, esse compartilhamento que a GEPAN proporciona do problema de um ser a solução de outro, a gente também traz e será trazido nessa capacitação. É por isso que eu gostaria de agradecer a Gisele, a GEPAN e todos vocês que nos acompanham aí nos canais. Esse será um prazer compartilhar e aprender com vocês também a ver novos riscos e novas soluções, porque o problema sempre existiu e sempre será. Que não é parte da solução, é parte do problema. Muito obrigado e aguardamos vocês. Servidores públicos, gestores, profissionais envolvidos em licitações. Se você quer ter eficiência, fortalecer a sua segurança jurídica, já faça a sua inscrição no nosso treinamento. Nós vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo. E eu espero revê-los, então, no próximo dia 18. Sigam a GEPAN nas redes sociais, nós temos o nosso Instagram, @GEPANconsultoria, o professor Leonardo também está nas redes sociais, sigam lá, nós temos muito conteúdo, ativem o sininho de notificação. Muito obrigada, Leonardo, foi um prazer tê-lo aqui nesse bate-papo, curto, mas extremamente importante. Agradeço, então, a todos vocês que nos ouviram ou assistiram, né? Nós estamos no Spotify e no YouTube. Então, muito obrigada a você que esteve conosco hoje, tá certo? Esse, então, foi o GEPANcast, o podcast do servidor público. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. GEPANcast, o podcast do servidor público.